Muito bem, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no Escola para Comunicadores. Hoje nós inauguramos uma playlist aqui muito especial, que é análise de discurso. Que é isso? Nós vamos analisar os grandes oradores da língua portuguesa e também de outros países, certo? E vamos observar que elementos de estrutura de oratória eles usam, obviamente de uma maneira muito natural, convincente, com carisma e persuasão. Você não pode esquecer que carisma é uma das fontes de poder. Pessoas carismáticas podem conduzir e liderar milhares de pessoas para os acertos e também para os erros. Nós temos exemplos clássicos no decorrer da história de bons oradores e de oradores que usaram essa oratória para coisas boas e aqueles que usaram para coisas muito ruins. E hoje nós vamos inaugurar aqui essa sessão na Escola para Comunicadores, analisando o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso mesmo, companheiro. Vamos entender um pouquinho melhor por que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu ser presidente 2 vezes e ainda transferir os votos para Dilma Rousseff. A gente vai descobrir alguns elementos claros nessa oratória e eu tenho certeza que você vai perceber que ele não é tão burro quanto alguns imaginam. Na verdade, Luiz Inácio Lula da Silva, na área de comunicação, ele é um gênio. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Eu vou até um pouquinho mais para cá. Eu quero que você preste bastante atenção nesse discurso. Eu vou dando pause e fazendo comentário para você perceber melhor as coisas aqui acontecendo. Preste atenção nesse discurso, ele em cima de um palanque, conversando com pessoas simples. Olha só. O marido, ele pensa que conhece a casa. Mas quando a mulher não está em casa, se ele tivesse que fazer um café, ele não sabe onde está o pó, não sabe onde está o açúcar, não sabe onde está o pule, não sabe onde está o coador. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, ele está ilustrando, primeiro, com uma realidade clara, certo? E simples, porque ele está falando com pessoas simples. Então ele está dizendo, olha, o homem acha que manda na casa, mas na verdade quando a mulher sai, olha só o que acontece, ele não sabe onde é que está o pó do café, não sabe onde está o açúcar, ele não sabe de coisa nenhuma. Nesse momento você ouve no fundo o grito de mulheres, né, aplaudindo, etc. Porque ele mexe com a realidade das pessoas, né? O homem acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. Que mensagem ele deu ali? Ele deu uma mensagem clara ao eleitorado feminino. Vamos continuar. E eu traduzia para que o povo entendesse com mais facilidade aquilo que era a arte do que eu queria fazer se ganhasse as eleições para presidir esse país. Finalmente, eu perdi 89. Eu perdi 94. E eu perdi 98. Você percebe que ele vai falando agora com um tom mais grave, mais pausado, dando essa conotação de tristeza. E aqui é uma coisa importante para você que estuda oratória, que estuda como falar em público. Aqui ele se coloca como uma pessoa vulnerável, né? Eu perdi em 89, perdi em 94, perdi em 98. Ele está se colocando num momento emocional, onde as pessoas se conhecem, viveram, acompanharam a derrota e a tristeza dele. Ali ele se coloca vulnerável, e quando o orador se coloca de maneira vulnerável, o que acontece? Os corações eles vão sendo quebrantados, as resistências do coração vão diminuindo. Vamos acompanhando aqui. E eu perdi porque uma parte do povo pobre deste país, que deveria ter votado em mim, não votava. Não votava com razão. Agora, olha a genialidade, hein?
Ele tá falando só com gente pobre ali. Ele diz, olha, eu perdi porque parte do povo pobre não votava em mim e não votava com razão. Ou seja, você não é o culpado, não estou aqui para te culpar, nós estamos no mesmo time. Essa é a mensagem que está sendo colocada aqui para as pessoas. Está analisando o discurso comigo? Vamos lá que tem mais coisa aí. Não votava com medo, não votava porque ele passava, como é que eu não sei nada, vou votar num cara que não sabe nada. Eu acho fantástica essa frase. Como é que um indivíduo que não sabe, como é que um indivíduo como eu que não sabe nada vai votar em um camarada que não sabe nada? O que ele está fazendo aqui? É como se ele estivesse lendo a mente das pessoas. Ele sabe o que as pessoas pensam. Ele sabe que essa é uma das razões pelas quais as pessoas não votavam nele. Havia um preconceito muito grande porque ele não era escolarizado, porque ele não falava 2 idiomas, porque ele tinha erros de português. Então ele cunha essa frase e olha como ela encontra eco no coração de muitos brasileiros, né? Quando ele diz, você pensava assim, como que eu, que não sei de nada, vou votar em um camarada que também não sabe de nada? Interessante, né? Ele vai criando elos e vínculos emocionais e irracionais ali com o seu auditório. Como é que eu vou votar num cara que só tem um diploma primário, que é um metalúrgico, um sindicalista? Eu lembro uma vez aqui em Casa Amarela, visitando um barraco, a mulher falou, eu não vou votar em você, Lula, porque você vai tomar tudo que eu tenho. E eu olhava pro barraquinho dela e eu falava, pelo amor de Deus, o que eu vou tomar dessa mulher? Essa era uma outra crítica que colocavam bastante no Lula, né? De que se alguém tinha 2 televisões em casa, ia ter que entregar uma, e aquele medo do comunismo, aquele negócio todo. E aí ele lembra uma história. Toda vez que qualquer orador, qualquer pessoa que está apresentando um relatório, seja o que for, uma palestra, conta uma história, já se abre uma janela. E ele se lembra o quê? De uma situação ali, ó, daquela região. Então tem conectividade ali, afetiva. Estou falando de uma realidade daqui, um barraquinho. Gente, como é que eu vou dividir? Como é que eu vou repartir o que essa mulher coitada não tem nada? Interessante isso, hein? Não tem nada, como é que ela tem medo de mim? Eu cheguei em casa, Eduardo, contei pra Marisa. Falei, Marisa, eu tô assustado, porque eu fui num barraco de uma pessoa que não tinha nada, e essa pessoa que eu queria ajudar tem medo de mim. Agora ele começa a se tornar mais humano, né? Ele fala Eduardo, fala Marisa, ele vai dando nomes, né? Pessoais, está trazendo proximidade. Como que alguém pode ter medo de mim? Por quê? Porque havia medo de que ele chegasse no poder. Então ele falou assim, mas gente, como que alguém vai ter medo de mim? Não faz sentido ter medo de mim. Você está vendo que ele está quebrando objeções enquanto o discurso está acontecendo? Tem medo. Ela não confia no que eu falo e ela tem medo que eu vá tomar as coisas dela. E a Marisa falava, Lula, não desanima. Continua, que um dia você vai convencer. E isso aconteceu em 2002. Vamos encerrando aqui o discurso, né? Aí a câmera já joga para as pessoas aplaudem, etc. Então, eu não sei, você pode ser a favor do Lula, contra o Lula, mas aqui não é essa a questão. A questão é que quando a gente fala de comunicação, Lula é um gênio. Ele sabe se comunicar com o seu eleitorado, ele sabe se comunicar com as pessoas. Você percebeu que existem muitas técnicas aqui acontecendo, agora todas elas usadas com extrema naturalidade. Você acha que é mais ou menos como quando a gente aprende a dirigir, né? É muita coisa, tem que trocar a marcha, colocar o pé na embreagem, saber frear, olhar o retrovisor, tirar o freio de mão, acompanhar a faixa, os sinais, as regras, as placas de trânsito, a gente fica muito embananado. Mas à medida em que você vai dirigindo, né, depois de 1 ano, 2 anos, você já faz aquilo automaticamente. Quando
o Lula sobe para falar, seja num debate, seja numa entrevista, seja num palanque, ele fala de tal maneira que ele usa todas as técnicas, sem ele pensar que ele está usando as técnicas. Ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe o conteúdo que ele tem que passar, e ele vai lá, passa e fala. É por isso que ele era imbatível nos debates, é por isso que as entrevistas, ele dava um nó nos entrevistadores, pela capacidade de oratória que se tem. E a oratória não é aquele discurso blá 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 blá, não. Ele está aqui em cima de um palanque e você percebe que ele consegue despertar emoções, conectividade, vulnerabilidade, ele vai quebrando os argumentos, ignorância, medo, e ele vai mostrando para as pessoas a verdade que ele quer passar. Então eu espero que você tenha gostado dessa primeira análise aqui inaugural no canal Escola para Comunicadores. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, porque a gente vai fazer uma análise de discurso pelo menos uma vez por semana aqui no canal. Então você sempre será notificado quando vídeos novos chegarem. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!